Fiz o meu mestrado também lá na área de físico-química e criação de máquinas de laboratório, criação de equipamentos de laboratório. E eu fiz o meu doutorado aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Macromoléculas, criando máquinas de laboratório e analisando moléculas por espalhamento de luz. E o que eu faço até hoje é criar máquinas de laboratório e criar material didático para ensino de química. Então, em algum momento, a gente resolveu atender essas duas áreas de trabalho com impressão 3D. Então, tanto para a produção de material didático diretamente, quanto para a produção de partes das máquinas que a gente projetava para o laboratório. Então, é um assunto que eu acho fascinante, eu realmente gosto muito, e, assim, a gente lida com uma variedade de técnicas de impressão 3D, assim, algumas bastante diferentes. A bancada, coisas que você pode fazer, eventualmente você poderia fazer em casa, com uma impressora na sua casa, né? Hoje em dia você consegue comprar impressoras 3D de muito boa qualidade por menos do que você compra um celular. Então, e o celular só gasta seu dinheiro, né? A impressora 3D pode até servir para você fazer uma renda em algum momento. Viver de impressão 3D não é tão fácil. Eu tenho alguns ex-alunos dos cursos de impressão que abriram pequenas empresas e tal, mas eles não vivem só disso. Então, o que eu vou mostrar aqui são coisas feitas por máquinas caseiras, razoavelmente baratas, e que vocês podem ter em casa, são fáceis de ter no laboratório, e o mais legal dessas máquinas pequenas e baratas é que vocês podem modificá-las rapidamente. Então, não é um problema muito grande, né? A impressão 3D existe desde 1985, só que ela só explodiu quando a patente de impressão 3D caiu. Quando as pessoas puderam produzir impressoras à vontade, de maneira mais barata, sem ter que pagar royalties para ninguém. E quando isso aconteceu, começaram a ser produzidas impressoras baratas, e as pessoas não tinham mais receio de botar um filamento de um polímero que elas mesmas produziram, ou de substituir partes de controle da máquina por outras partes. Então, repentinamente, ao invés de você estar apenas produzindo protótipos caríssimos, repentinamente todo mundo podia ter acesso a uma impressora e podia experimentar com ela. E aí, nesse processo é que surgem impressões de peças em geral, de coisas muito fáceis de fazer em casa. Surge toda uma série de recursos computacionais para projetar essas peças. Surgem impressoras exóticas, então impressora que permite você imprimir comida, impressora que permite imprimir pele, impressora que permite imprimir órgãos humanos. E nessa reviravolta que aconteceu com a queda das patentes, a impressora apareceu finalmente na mídia, todo mundo acha que é alguma coisa nova, de 2005, mais ou menos. Ela já existia desde 85. As duas impressoras que a gente mais usa, e que eu vou falar aqui mais atentamente, são as impressoras de filamento e as impressoras de resina. E eu vou falar basicamente de filamento, né, que eu tenho mais coisas aqui para mostrar para vocês. Impressora de filamento, ela tem esse nome porque ela usa um rolo de filamento plástico. O filamento é simplesmente isso, um fio de plástico, vem enrolado nessa bobina. Esse fio de plástico, ele é puxado pela máquina, ele entra numa cabeça quente, aonde ele é derretido. Quando ele é derretido, ele sai um fiapinho amolecido de plástico, essa cabeça desloca para um lado para o outro, despejando esse plástico numa superfície, né? Então, o plástico, o filamento é simultaneamente a matéria-prima e o êmbolo, certo? Ele empurra o plástico amolecido para fora, por sua vez amolece e sai. Então, você move essa cabeça de impressão por uma mesa, depositando o plástico. Quando você imprime toda uma camada do objeto, essa mesa abaixa, ou o bico sobe, e você deposita a próxima camada em cima da de baixo. A mesa abaixa, você imprime a próxima camada, abaixa, imprime a próxima camada, e você vai empilhando camadas. Então, não é propriamente uma impressão 3D. É uma série de impressões 2D com espessura pequenininha, e você consegue, empilhando essas camadas, produzir um objeto tridimensional. Então, dá para produzir uma variedade imensa de objetos assim.
Essa é a impressora de filamento, é a mais comum. Existe uma outra impressora bem comum, que é a de resina, que usa uma resina líquida, que ela é sensível à luz ultravioleta. Na presença de luz ultravioleta, essa resina solidifica. Então, o que você faz é... Tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas é com laser. Você joga laser na resina e aonde o laser atingiu, a resina solidifica. Mas a mais barata, que dá para ter em casa, custa menos de R$2.000 uma impressora dessas, ou cerca de 2.000 agora que o dólar subiu bastante. Você tem uma espécie de Pirex, uma cuba. Por baixo dela você tem uma tela, como a de um celular. Só que ao invés de estar iluminada com luz branca, ela está iluminada com luz ultravioleta. Então, aonde a imagem apareceria na tela, nessa tela de cristal líquido, você tem luz ultravioleta passando, certo? Onde não tem imagem, tá preto, não passa luz nenhuma. Essa luz ultravioleta ilumina esse pirex por baixo e solidifica a resina ali, certo? Ela gruda numa mesa de alumínio, essa resina solidificada, essa mesa sobe com a resina solidificada e entra mais resina líquida aqui por baixo. Aí você joga a próxima imagem, solidifica a próxima camada, sobe, entra mais resina, joga a luz, tem a próxima camada, e você vai imprimindo camada por camada, grudados nessa mesa de alumínio que sobe. A vantagem disso é que você tem uma camada finíssima de resina, 5 milímetros de profundidade, não mais que isso, nem precisaria tanto, certo? E a sua peça vai emergindo dessa resina e pode subir enquanto tiver capacidade de movimentar a mesa para cima. Essa técnica permite uma resolução fantástica. Enquanto que a impressora de filamento você consegue botar 3 camadas por milímetro, até 20 camadas por milímetro, na impressão de resina você consegue colocar 20 para mais camadas por milímetro. Certo? O limite entre as duas, que são essas 20 camadas por milímetro, é uma camada de espessura de 50 micrômetros. Então é realmente bem delicado, dá para fazer coisas ótimas assim. Quanto mais fina a camada, mais tempo leva para a impressão acontecer. Então, essas impressões não são rápidas. Bom, vou mostrar algumas coisas aqui feitas por impressora de resina, mas depois eu vou voltar para as peças impressas em filamento e seguir com elas, tá? A impressora de resina permite fazer coisas muito delicadas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, se vai aparecer alguma coisa. Não sei se vocês estão vendo aqui. Isso daqui são pecinhas de 1 centímetro de diâmetro, de 9 milímetros de diâmetro, representando o coronavírus. Certo? São pecinhas ocas, com paredes de 1 milímetro, com aqueles tentáculozinhos que essa representação do vírus tem, certo? É uma peça delicadíssima, muito, muito pequenininha. Tá? É impossível de fazer com uma impressora de filamento, mas é muito fácil de fazer com uma impressora de resina. Aqui é uma folha, não sei se tirando a luz melhora, né? Não sei se vocês conseguem ver as nervuras da folha e todos os furinhos dela. Eu preciso de uma câmera com foco automático, mas o preço das câmeras também disparou nessa pandemia, né? Então, essa aqui é uma folhazinha feita com essa impressora de resina. E para quem, enfim, vocês não vão conhecer, mas esse daqui é o robô B9. Está muito iluminado, eu acho. Esse é o robô do Perdidos no Espaço original, da série. Ele tem 4 centímetros de altura e alguma coisa como 20 camadas por milímetro, mas você vê todos os detalhes, ao vivo pelo menos, todos os detalhes da superfície dele, cada botãozinho na estrutura e tal. Esse é o tipo de precisão que você consegue com uma impressora de resina. Esse aqui é o Sr. White, do Breaking Bad, né? E claro, dá para fazer peças funcionais, como esse aqui é um parafuso M6, com um espaço aqui, um furinho na cabeça para uma chave Allen, que é para um equipamento do pessoal lá da física. Então essa impressora de resina, ela permite um detalhe fantástico nas peças, certo? Só que a variedade de materiais para impressão por resina é um pouco mais limitada. Tem materiais como esses que são frágeis, assim, quebradiços. Tem materiais que são ligeiramente flexíveis. Tem materiais para aplicação dental, e essa é a parte legal. Você consegue reproduzir dentes, estruturas, podem substituir ossos e uma variedade de coisas muito legais para a área de odontologia. O pessoal escaneia os dentes e os ossos da pessoa e consegue reproduzir em detalhes aquilo para a implantação no corpo, ou seja, é compatível com o corpo humano. Tem também, por resina,
para impressão por resina, um tipo de resina que ela é fusível. Você imprime a sua peça, não, essa aqui não é, certo? Mas só para representar. Você imprime a sua peça, coloca a sua peça em gesso, aquece o gesso, vira e a sua resina sai lá de dentro. E aí você despeja metal derretido dentro do molde, quebra o molde, você tem a peça replicada nesse metal. Então é uma técnica muito, muito legal. A impressora de filamento, por outro lado, você tem uma variedade imensa de materiais. ABS, né, acrilonitrila butadieno estireno. Você tem PLA, poliácido lático, são materiais com propriedades muito diferentes um do outro. Você tem PETG, é similar ao PET, que a gente utiliza em garrafas e coisa assim, mas as cadeias têm umas unidades laterais que dificultam a cristalização, então é um material que é adequado para impressão 3D. São unidades de glicol. Você tem nylons, uma variedade imensa de nylons que pode ser usado. Você tem materiais flexíveis, poliuretanos e tal. Você tem materiais flexíveis e elásticos. Tem materiais fusíveis, ou seja, para filamento você tem uma variedade muito maior de materiais que você pode utilizar na impressora. É impossível não falar de impressora 3D e falar do principal uso que as pessoas dão para elas, que é produzir chaveirinhos. Você tem um negócio que é capaz de salvar a vida humana, de imprimir órgãos, mas as pessoas imprimem chaveirinhos. A gente não escapa disso, né? Tem uma variedade deles aqui, porque, primeiro, chama muito atenção. Segundo, conecta as pessoas à tecnologia. Terceiro, dá uma sensação de identidade. Um dos chaveiros que a gente fazia, né, agora a gente não faz mais, é esse daqui para o projeto de extensão Tem Menina no Circuito. Hoje quem faz são as meninas do projeto, é um projeto de extensão da física que ensina meninas a lidar com eletrônica. É uma área tipicamente masculina e que não tem motivo para ser assim, então esse projeto de extensão tenta trazer meninas para a eletrônica. Quando as estudantes atingem um ponto que elas passam a ensinar outras e tal, elas aprendem impressão 3D. E elas acabam produzindo o próprio chaveirinho delas. Então o chaveiro passa a ser um símbolo de identidade, de pertencimento a um grupo. Então, quando a gente fala de chaveirinhos, não desdenhem totalmente os chaveirinhos. Eles têm uma função, ou duas, ou três, e são bastante importantes. Quase todo mundo faz chaveirinhos, quase todo mundo faz colecionáveis, né? Então, são os principais usos que o pessoal tem dado para a impressão 3D. Quem não conhece estes personagens aqui, né? Ambos foram impressos em PLA, certo? Então, é uma das coisas que as pessoas fazem, e quase inescapável, não vi até hoje uma pessoa que tem impressora 3D não tenha impresso um Yoda, na cor certa. Né? A parte de colecionáveis movimenta cerca de R$1 bilhão por ano, isso é uma estimativa, né? Então, você tem uma variedade imensa de materiais sendo produzidos assim, e o que levanta várias questões sobre direitos autorais, acesso o Baby Groot, alguém falou do Baby Groot, com certeza, né? Esse eu não imprimi, mas veja só, é um dos dos objetos mais impressos ultimamente, tem sido o Baby Groot. A gente tem uma série de outras peças que vocês vão ver na internet, se procurarem sobre isso, que são impressas com muita frequência. Uma delas é esse barquinho aqui, simplesinho. Mas esse barquinho, apesar de não ter uma história, um filme por trás ou algo assim, ele tem uma série de particularidades, de peculiaridades, que tornam a impressão dele difícil se a impressora não estiver bem ajustada. Então essa é uma peça que as pessoas imprimem com muita frequência para testar a impressora. Então ele tem uns olhais redondos, aqui tem uma janela redonda, tem janelas quadradas, tem o teto em ângulo, tem uma série de círculos, tem um texto escrito na base, que vai ser difícil de ver nessa câmera, tem essa curvatura do casco. Qualquer coisa que dê errado nessa impressão, você consegue traçar a uma configuração da sua impressora. Então, se o seu filamento, você muda de filamento, ou com o mesmo fabricante, você muda a cor do filamento, eventualmente as propriedades de escoamento desse filamento mudam. Naquela temperatura ele vai estar mais fluido ou menos fluido do que antes. Então você imprime um barquinho desses e você vai ver se aparecem falhas. E onde essas falhas aparecem, se aparecer uma falha aqui no casco,
muito provavelmente é um problema de fluidez do filamento. Se aparecerem fiapos aqui dentro, você está movendo a cabeça muito devagar, provavelmente, ou está numa temperatura um pouco alta. Então você consegue ir corrigindo essas coisas todas, simplesmente olhando o que deu errado na sua impressão desse barquinho. Então, tipicamente, o pessoal tem uma vintena desses barcos em cima da impressora, cada um associado a um filamento e a um conjunto de condições. E aí isso tudo é anotado, quando você vai imprimir com aquele filamento, você pega aquelas anotações, transfere para o computador. Em vários programas você já tem elas, as anotações, as configurações, guardadas em arquivos. Então, quando você vai trabalhar com o seu PETG laranja, você já tem as configurações que deram certo, que você imprimiu o seu barquinho, deu errado, você corrigiu, imprimiu, deu errado, corrigiu, imprimiu, finalmente deu certo. Então você tem uns 6 barquinhos ali para ajustar aquelas condições, e aí você salva aquelas condições e usa sempre as mesmas, e aí você vai ficar mais ou menos, não digo dependente, mas vai preferir comprar sempre filamento daquela cor, daquele fabricante, porque você já tem o trabalho feito, é só produzir peças, não precisa ficar testando novamente. Quando o fabricante muda as condições de fabricação do filamento dele, a gente tem que testar de novo, faz mais uma meia dúzia de barquinhos até acertar tudo e salva as novas condições. Tá? Essas impressoras de resina, como eu falei antes, e as de filamento, tipicamente elas são monocromáticas. Vocês imprimem peças que têm apenas uma cor em todo o volume da peça, certo? No entanto, vocês podem empilhar cores, né? Então, tenho aqui uma peça clássica que é um cone de trânsito, foi impresso com filamentos brancos até uma altura, depois você para a impressora, remove o filamento, coloca o vermelho e você imprime a próxima camada, e assim por diante. É possível fazer a mesma coisa com algumas impressoras que têm 2 filamentos, você imprime ora com um, para e depois imprime com o outro. E hoje em dia tem impressoras que permitem imprimir com 4 filamentos quase ao mesmo tempo. Você imprime parte da camada com uma cor, outra parte da camada com outra cor, assim por diante. Nesse arranjo aqui você imprime toda uma camada com uma cor, todas outras camadas com outras cores. A gente faz isso às vezes com mais camadas. Esse aqui é um chaveiro que eu fiz para minha esposa quando ela estava na diretoria de relações internacionais. Então você tem um chaveiro com várias camadas, é branco, azul, branco e preto finalmente, né? Então você tem um efeito bastante interessante, feito com uma impressora de um bico só. Dá para fazer realmente muita coisa com isso, né? Eu mostrei aqui chaveiros que podem nos conectar a algum ambiente. A gente fez também brindezinhos para os 60 anos do Instituto de Química, né? Então a gente tem essa parte assim que é de conexão das pessoas com o lugar, como eu falei para vocês. Sobre materiais, deixa eu mostrar alguma coisa. Não sei se o som tá legal. Vocês estão vendo esses 2 copos aqui basicamente idênticos? Um é de PLA e outro é de PETG. Vamos ver se dá para escutar a diferença pelo barulho. Barulho intenso, né? Bem agudo. Agora eu vou pegar o outro copo. Barulho bem mais grave, né? Então a diferença entre eles é o material. PLA é muito mais rígido, PETG é bem mais flexível, né? Ele aguenta inclusive um pouquinho mais de abuso do que o PLA. O PLA tem essa questão de ele é rígido, então fica um som mais agudo quando você peteleca ou bate nele, mas quando você tenta fleti-lo, em algum momento ele quebra como vidro. Enquanto o PETG, se você quebrar, ele vai fletindo, fletindo, fletindo e deforma muito antes de quebrar. E eventualmente nem mesmo quebra. Agora você pode usar um material rígido em espessuras maiores e ter peças que são bastante resistentes. Esse daqui é um sapinho de árvore. Essa peça, assim como o copo, elas foram produzidas a partir de desenhos que estão na internet. Tem repositórios de arquivos gratuitos e repositórios de arquivos pagos. Você entra na internet, baixa esse conteúdo e imprime na sua própria impressora. Então você tem o Thingiverse, que é um dos mais famosos, um dos mais antigos, mas tem diversos outros repositórios. Você coloca lá a informação que você quer, Frog3, e aí você baixa o arquivo e imprime na sua casa. Alguns desses arquivos têm licença mais restritiva que outros, então alguns você pode imprimir à vontade e até vender as peças. Outros você pode imprimir à vontade, mas não pode vender as peças. Pode imprimir para você, para os amigos e tal.
Está falando de materiais, você muda as propriedades da sua peça, mudando o material, mas eventualmente mudando a forma de impressão. Então eu falei de o PLA, que é quebradiço, mas você imprime ele mais espesso, ele fica muito mais forte. Aqui ele é transparente, não sei se vai dar para ver que a pele do sapinho tem uma certa transparência, você consegue ver por dentro a estrutura da impressão que dá resistência mecânica. Esse tipo de coisa que eu sempre mostrei ao vivo, não sei se na câmera vai funcionar, né? E você pode fazer ainda muito mais espessos, isso aqui é uma tartaruga, né? Onde você tem resistência mecânica realmente bastante grande. De novo, essa peça falha, se você tentar fletir ou bater com muita força, ela vai quebrar. Mas aqui, pela espessura da peça, você tem que aplicar realmente muito mais força. Essa peça, inclusive, tem um certo molejo. Por dentro, ela é impressa como um zigue-zague, o que faz com que o PLA atue como mola. Então, isso pode ser feito com ABS e com PETG, mas pela própria natureza deles de deformação, essa mola com o tempo vai ficando mais e mais frágil, enquanto que a de PLA dura muito mais tempo enquanto mola. Você também pode mudar as propriedades do material mudando a forma, não só a espessura, mas a forma de impressão. Essa peça aqui é um giroide. Um giroide é uma peça que ela tem curvas internas tridimensionais. Então ela tem furos nessa direção, furos assim e furos também perpendiculares. E os furos orientados nessas três direções não se cruzam. Você até poderia passar água quente numa direção e água fria na outra, fazendo um trocador de calor, e a água numa direção não se misturaria com a água da outra direção. Mas uma peça feita com isso, ela é incrivelmente resistente, só pela forma com que você deposita o material. Então tem todo um estudo aí sobre como você pode melhorar a resistência interna e tal das suas peças assim. Eu falei de uso comum, tipos de impressora, tipos de materiais que a gente pode usar e que a gente pode modificar as propriedades mudando também a forma de impressão. Deixa eu mostrar algumas coisas que a gente pode fazer com impressão 3D. E eu trouxe também, para vocês verem, e que pode ser um bom momento de mostrar, uma impressorinha. Essa impressorinha aqui, eu não recomendo ela para ninguém que não seja da área de cursos, certo? Ela é uma impressora cara para o tamanho dela, né? Ela imprime peças de 10 por 10 por 10 centímetros, chega a 12 por 12 por 12 com alguns ajustes, e ela é cara para isso e ela só imprime PLA. Mas ela cabe numa caixinha de isopor e dá para carregar na mala de mão no avião. Então, para dar cursos pelo país afora, eu achei bem prático. Mas o legal aqui, para mostrar para vocês, é como a impressora funciona. Não sei se algum de vocês não viu ainda uma impressora pequena. Como essa aqui tem tudo exposto, é mais fácil de mostrar. Ela tem uma mesa, essa mesa que vai para frente e para trás. Ela tem a cabeça de impressão, que vai para a esquerda e para a direita, né? E esse braço que sobe e desce. Então, nessa impressora, a mesa não sobe e desce. Quem sobe e desce é o bico, né? O filamento vai preso aqui, né? O filamento sobe aqui por cima, aonde tem um motor que gira e empurra o filamento para a cabeça de impressão. Na cabeça de impressão, aqui embaixo, não sei se dá para ver, provavelmente não, mas enfim, nessa posição do lado de baixo, você tem o bico quente de saída, com um furinho de 0,4 milímetros. Então a largura depositada de plástico ali é 0,4 milímetros. Mas você pode empurrar o plástico mais devagar e mover a peça mais rápido, e aí o filamento sai mais fininho do que 0,4. Ou você pode empurrar um bocado de filamento por aquele furo e mover a cabeça vagarosamente, assim. Então sai um monte de plástico, fica meio que acumulando e você consegue depositar uma camada com largura maior do que 0,4. Se você quiser detalhes maiores com esse tipo de impressora, você pode usar um bico menor, de 0,2 milímetros. E se você quiser imprimir muito mais rápido, tipo vasos em tamanho grande, pode usar bicos de até 1 milímetro de boca, né? Que implica outros problemas de fluido, né? Você não consegue imprimir muito rapidamente, porque no momento que você alarga esse bico muito, você tem mais dificuldade de aquecer o volume do filamento de maneira homogênea, para que ele liquefaça de maneira homogênea e se deposite de maneira homogênea. Então tem umas limitações justamente de dinâmicas de fluidos.
Os filamentos antigos que se usavam, eles eram de espessura de 3 milímetros. Isso limitava um bocado a velocidade de impressão. Hoje o padrão é de 1,75 milímetros. Então, isso acelerou, você consegue imprimir mais rapidamente, porque consegue transferir calor para o filamento de maneira mais rápida. E, por outro lado, limita a variedade de aberturas do bico que você tem. Né? Só um segundo. Para levar a peça para impressão, você parte de uma ideia que você tem, você codifica essa ideia no computador na forma de um arquivo. Tem vários formatos de arquivo para isso. O mais comum é o formato STL, de estereolitografia. Esse arquivo, nesse formato, é o que você bota lá no repositório do Thingiverse, é o que você transfere para os seus amigos, é o que você manda para uma empresa que vai imprimir para você. O STL só tem as informações da geometria externa da peça. No STL não diz qual é a espessura da parede da peça. Então, você, para imprimir uma peça, você pode escolher ela bem fininha, uma parede super fina, vai ser uma impressão rápida, mas vai ser uma peça mais frágil. Você pode escolher uma parede dupla, tripla, quádrupla, enfim. Vamos dizer que você queira botar um parafuso na sua peça. Você vai querer que as paredes sejam mais espessas para aguentar a compressão entre o parafuso e a porca, por exemplo. Mas só as paredes podem não ser suficientes, então você pode querer botar um preenchimento por dentro da peça. A gente chama de infill, preenchimento. E esse preenchimento pode ser desde 0, a peça é oca, até 100%, a peça é tão maciça quanto possível por essa tecnologia. Essas informações, número de paredes, tipo de preenchimento, proporção de preenchimento, não estão no arquivo STL, certo? Aquela informação da espessura da camada, 3 camadas por milímetro, 4, 5, 10 até 20, não estão no STL. Então, esse conjunto de informações que vão definir resistência da peça, detalhamento da peça, tempo de impressão, a escolha do polímero, nada disso está no arquivo STL que você produziu, né? Então, você tem uma ideia, você gera pelo computador o arquivo STL, e antes de levar para a impressão, você tem que decidir essas características. Tendo decidido essas características, tem um outro programa que modifica o STL para transformá-lo em instruções para a impressora imprimir. A gente chama esse processo de fatiamento. Né? O pessoal mais técnico chama da área de CAM. CAD é criar a peça e CAM é gerar o arquivo para a máquina que vai processá-lo, vai produzi-lo. Então, essa área de fatiamento faz o seguinte, ele pega a peça e você escolheu a espessura de camada, vamos dizer que você quer camada de 0,2 milímetros. São 5 camadas por milímetro. O seu programa de fatiamento vai pegar a peça e vai cortar horizontalmente em camadas de 0,2 milímetros. Vai olhar para a primeira camada, aquela mais embaixo que está grudada na mesa, e vai ver como tem que mover para frente, para trás e tal, a cabeça de impressão, para percorrer o perímetro da peça. Vai calcular também quanto plástico ela tem que empurrar pelo bico para depositar plástico no perímetro da peça. E aí vai calcular de novo para o segundo perímetro, para o terceiro, para o preenchimento. Calculou tudo isso, ele pega a próxima camada, faz a interseção com o plano de corte, certo? E recalcula todos esses movimentos. Esse conjunto de informações, cabeça de impressão, vá para frente por 1 milímetro, depositando tanto de plástico em tal temperatura. Cabeça de impressão, vá para a esquerda 10 milímetros, depositando tanto de plástico em tal temperatura. Esse conjunto de informações é que é o arquivo que vai para a impressora, para uma impressora de filamento. Esse conjunto de informações é de fato que controla a impressora. Então nós temos aqui as seguintes partes, recapitulando. A ideia, a criação do arquivo STL, a definição dos parâmetros de impressão e o programa de fatiamento, que combina o nosso desenho com essas características de impressão e gera comandos para a impressora imprimir. Aí eu coloco o meu filamento na impressora, coloco o arquivo gerado, nesses códigos de comando, são chamados de G-codes, e a impressora, então, finalmente produz a nossa peça lentamente, com falhas, certo? A impressora entope o bico, a peça destaca da mesa, a peça racha, 1000 coisas podem acontecer porque é uma tecnologia que ainda está em evolução. E essas impressoras domésticas têm muito menos recursos de controle e tal do que impressoras maiores. Uma coisa interessante é que o que a impressora é capaz de imprimir depende também do polímero que a gente está usando e das suas características.
Um polímero que a gente gosta muito de usar é o ABS. O ABS aguenta parafuso, porca, pancada, etc. Então, a gente pode imprimir uma peça como essa em ABS, né? Mas o ABS tem o seguinte problema. Você bota uma camada e bota a camada de cima, o ABS, enquanto está esfriando, ele contrai. E se ele não estiver bem colado na camada de baixo, se ele esfriar muito rápido, ele contrai sem colar embaixo. E a peça racha. A peça racha e ficam espaços e a peça fica frágil. Vocês não vão ver nessa câmera, provavelmente, mas essa peça aqui está cheia de rachaduras. Ela só não se desfaz completamente porque por dentro ela tem aquele preenchimento que está, como eu vou dizer, resistindo a essas rachaduras. Como é feita a transferência de calor ao filamento, a cabeça de impressão que eu mostrei aqui, né, ela é de alumínio, ela tem um furo por onde passa o filamento, e no bloco de alumínio tem um cartucho de aquecimento. Então aquela cabeça aquece, derrete o filamento, e o filamento de trás, que está ainda sólido, empurra o filamento fundido para fora por aquele furinho, certo? Se a gente tivesse só esse bloco, o filamento aqui em cima amoleceria e a gente não conseguiria empurrar mais. Então tem também um pescoço de alumínio com aletas e um ventilador para manter uma parte do filamento fria, certo? Não fundida, para funcionar de fato como um êmbolo. Se esse ventilador esfria, para de funcionar, essa peça metálica aquece, o filamento todo aquece, deforma ali dentro e entope a sua impressora. E é horrível para limpar depois, né? Mas a transferência de calor é feita por condução direto do alumínio ou latão para o seu filamento de 1,75 milímetros. Bom, uma peça como essa, então, de ABS, que você imprime na mesa, ela tem duas características que são definidas por causa do ABS. Primeiro, a mesa tem que ser quente, senão o ABS não gruda na mesa. O PLA do sapinho gruda direto no vidro. O ABS não gruda direto no vidro. Então você tem que botar um adesivo, uma cola, né? A gente usa colas baseadas em PVP, a mais fácil de usar é spray de cabelo. E aí o ABS gruda nesse vidro. Segunda coisa, o ABS esfria muito rápido, contrai muito rápido e descola da camada de baixo, criando rachaduras na peça. Você tem que esfriá-lo devagar. Então, para imprimir ABS, você precisaria de uma impressora fechada numa caixa e o ambiente na caixa em torno de 50 graus Celsius. Com essa temperatura, já é suficiente para o ABS esfriar devagar o bastante, de forma que ele contrai, mas ele contrai devagar, está esfriando devagar, e ele consegue aderir na camada de baixo e a sua peça fica maciça, né? Quanto o PLA, por exemplo, ele pode grudar direto no vidro, a gente também usa um adesivo que gruda ele. O PLA ele não contrai tanto, então ele poderia ser impresso numa impressora aberta, que é bem mais barata. Uma impressora aberta, se você quiser imprimir ABS, você manda fazer uma caixa de acrílico e bota a impressora lá dentro. Você precisa da mesa aquecida, certo? Tem outros plásticos que têm outras necessidades, mas basicamente, tendo mesa aquecida e uma impressora fechada, ou impressora dentro de uma caixa, você consegue imprimir com a maioria dos polímeros. Próximo problema, ligando polímeros com impressão com os materiais. A maioria das impressoras de bancada vai até 250 graus Celsius, no máximo. Então, PLA, ABS, vários dos flexíveis dá certo. Nylon já não dá. E outros polímeros de engenharia você também não consegue imprimir. Você precisa de impressoras que vão até 280, 300 graus Celsius. E aí você tem uma faixa de materiais muito mais larga para você poder imprimir. Certo? Essas questões absolutamente não existem, ou são muito diferentes para as impressoras de resina. Essas questões todas funcionam para impressoras que usam filamento plástico. Tá? Quanto ao que a gente pode imprimir, falei para vocês dessas quinquilharias aqui e tal, mas a gente tem coisas ligadas à educação, então, clássicos, né? Você, numa escola, dificilmente vai ter réplicas de fósseis, mas com uma impressora 3D você pode produzir réplicas de todos os tipos de dinossauros, mamíferos pré-históricos, etc., porque a maioria deles já existe disponível na internet para você baixar e imprimir de graça. Que é um tigre dentes de sabre, você baixa o arquivo, imprime, é totalmente livre, pode usar à vontade.
vários tipos de dinossauro, você tem tanto o escaneamento do fóssil, quanto fósseis aperfeiçoados para impressão. Esse é um fóssil aperfeiçoado para impressão. Ele é simétrico, ele tem um engate aqui para o maxilar ficar preso numa posição fixa, sem mover. Ele tem espaço aqui para fixar numa estrutura para demonstração, enquanto que um fóssil simplesmente escaneado não tem nada disso, né? Você pode imprimir, e a gente pensa aqui de novo em escolas, né? Peças de arte. Algumas escolas têm fotografia de obras de arte. A maioria só tem as fotografias dos livros, mas umas poucas têm reproduções maiores de pinturas. Mas as reproduções de esculturas são todas fotografias, certo? E a outra arte, uma escultura devia ser reproduzida de maneira tridimensional. E aí a impressão 3D permite isso também. Então, por exemplo, aqui é uma peça que só existe uma no mundo, que está lá no museu em Berlim. Essa peça é o busto de Nefertiti. Bem recentemente ele foi todo digitalizado e colocado disponível na internet. Tem toda uma série de questões interessantes aí que o cara que disponibilizou teve que entrar na justiça para ter direito de disponibilizar, porque é patrimônio da humanidade, mas o museu diz que é do museu. Tem umas questões complicadas, de novo, sobre propriedade intelectual e propriedade de patrimônio mundial, certo? No entanto, essa peça está disponível e quase todas as esculturas de virtualmente todo museu importante da Europa, todas elas estão disponíveis para download na internet gratuitamente. A maioria no Thingiverse. Então, eu tenho aqui uma Vênus de Milo, como um dos exemplos, né? Você tem essas esculturas digitalizadas em tamanho real. Você poderia, se tivesse uma impressora muito grande, imprimir em tamanho real. Com impressoras pequenas, você pode cortar o objeto em tijolinhos, imprimir um tijolinho de cada vez e montar a sua peça no tamanho que você quiser, colando depois as partes e tal. Então, você pode ter peças de qualquer tamanho, você pode ter uma coletânea completa de obra de arte na sua escola, né? A gente está agora tentando criar uns mecanismos para gerar informações a partir das peças diretamente, de você aproximar o celular e ter a informação sobre a peça, sua descrição e tal, justamente para aquela questão de lidar com alunos de baixa visão ou cegos, né? Então, ao invés de você ter a plaquinha do lado onde a pessoa lê o que está escrito, você pode aproximar o celular e o celular vai falar para você as informações sobre aquela obra de arte. A gente está lidando com isso agora. Impressão 3D permite que você lide com escaneamento. Então, eu tenho aqui algumas coisas escaneadas. Isso daqui é um calcanhar. Especificamente o meu calcanhar, quando eu caí e quebrei, em final de 2015. O resto do pé estaria para frente aqui, eu não imprimi. Esse é o osso do calcanhar. Eu caí de uma altura, enfim, de uma escada, e ele esfarelou. Melhor nem contar. Mas o que eu consegui foi, fiz a tomografia, né? E quando a gente faz a tomografia, recebe um CD que tem um conjunto de fotos da tomografia. E existe um programa nacional, programa brasileiro, chamado Invesalhos, que você coloca os arquivos de imagem de tomografia e ele reconstrói o objeto em 3D para você de uma forma que pode ser convertido em STL. Então, eu fiz isso, ainda estava em casa me curando, quando eu imprimi o meu calcanhar quebrado, né? Então, médicos têm usado este programa no mundo todo, e agora o National Institute for Health americano criou um programa deles também para lidar com isso. Eles têm utilizado para poder verificar como está uma peça por dentro, né? Antes de uma cirurgia, por exemplo. O pessoal tem utilizado, não faz muito tempo, para uma cirurgia de separar gêmeos siameses. Então, uma coisa é você ter a imagem no computador, poder girar em 3D e tal. Outra coisa é ter o objeto em 3D para você ver aonde você pode fazer os cortes e tal. A grande limitação é que a impressão é lenta. Então, o médico muitas vezes precisa da informação atual já, né? Então, ele faz a tomografia, ele vê na tela do computador e está pronto. Para imprimir, ele tem que esperar mais 7 horas. Então, já não é tão atual, enfim. Mas é uma técnica que tem sido utilizada mais e mais. O pessoal tem feito também com tomografia uma estrutura que não é o osso, mas uma estrutura que você consegue botar um guia para, por exemplo, reparar um osso quebrado, algo assim,
Então, esse guia você usa para fazer furos no osso e colocar parafusos naquela posição. Então, são guias totalmente personalizados. Tem mesmo na UFRJ pessoas que estão trabalhando com prótese, com substituto de osso. Então, você escaneia o osso e você imprime a peça que está faltando, o pedaço de osso que está faltando, para imprimi-lo com um PLA contendo certos sais que são absorvíveis pelo organismo. Então, você consegue fazer um pedacinho do osso pronto na impressora 3D, inserir lá no lugar, o seu corpo absorve o PLA e utiliza esse sal para fazer a parte da estrutura do osso que está sendo construído. Então, é tremendamente mais rápido de você ter uma recuperação. O Felipe aqui diz que no NIDF estão usando Invesalhos para um projeto em parceria com o Museu Nacional. Olha só que legal. Certo, fantástico. O Invesalhos ele foi feito pelo pessoal em Campinas, gente. É o Renato Archer. É o Centro de Inovação, Centro de Tecnologia e Inovação Renato Archer, CTI Renato Archer, que tem um bloco de 3D. E nesse bloco o pessoal produz tanto programas quanto peças para medicina. Eles já fizeram implantes de crânio, já fizeram 5.000 cirurgias implantando peças impressas em pessoas vivas, e que continuam vivas depois disso. Então é um trabalho espetacular que eles fazem, né? Usando tomografia e tal, e para isso que eles desenvolveram o Invesalhos. O programa é muito bom mesmo. De escaneamento, você pode produzir uma variedade absurda de outras coisas. Eu, aqui, me escaneei, certo? Então, eu posso comparar eu mesmo na época com eu mesmo agora e no futuro. Posso acompanhar o desenvolvimento de uma criança, posso acompanhar uma série de coisas com digitalização. O pessoal da PUC, aqui do Rio de Janeiro, escaneou o Cristo Redentor utilizando drones. Então, te imagina que não é um drone comum para voar naquela altura com aquele vento, e conseguiram digitalizar toda a superfície dele com uma precisão absurda. Você pode comparar aquele escaneamento com outro feito no futuro para verificar, por exemplo, se houve dilatação da estrutura, alguma acomodação ou algo assim. É possível fazer escaneamento com câmera fotográfica. Tem um programa fantástico chamado Meshroom. Você fotografa um objeto, sei lá, trocentas fotos dele, de todos os ângulos possíveis, e cada foto meio sobreposta com a anterior, com as de baixo e com as de cima, e o Meshroom reconstrói o objeto STL a partir desse conjunto de fotos, né? Então, uma forma de escaneamento. Tem scanners dedicados a isso. Tem o pessoal que usa um laser pointer, que ao invés de produzir um ponto, produz uma linha, e uma webcam, e roda o objeto, e consegue fazer um scanner caseiro. Todas as instruções estão disponíveis na internet. Você pode usar tomografia, como eu mostrei, para fazer escaneamento. Você pode usar satélites para fazer escaneamento. Essa peça aqui é obtida por satélite. Essa peça daqui eu peguei os dados de topografia do Rio de Janeiro e imprimi a peça. Apesar dela estar baixinha assim, eu multipliquei por 4 a altura dos morros e tal, porque é uma área muito grande e os nossos morros não são altos. Você tem aqui a entrada da Baía da Guanabara, toda a Bahia, aqui a Ilha do Governador, Paquetá, a Ilha do Fundão aqui, o maciço, ali o Alto da Boa Vista, Corcovado, enfim, certo? As lagoas lá da Barra da Tijuca, né? Então você consegue escanear de maneiras diversas, por exemplo, utilizando satélite. Essas impressões, alguém perguntou aqui sobre tempo, deixa eu ver os detalhes da pergunta. Entre impressão de resina e impressão de filamento, as duas são de polímero. Tem uma diferença grande, depende muito das condições que você está imprimindo e do preço da sua impressora. Impressoras com maior tecnologia imprimem mais rapidamente, mas são potencialmente mais caras. A diferença não é tão grande para o tipo de peças que eu costumo imprimir, mas eu já imprimi peças de 15 minutos a peças de 72 horas, certo? Né? Na impressora de filamento. Passar um dia, outro dia, e mais outro dia imprimindo. Morto de medo de que a impressora fosse botar fogo na minha casa, porque impressoras pegam fogo,
mas se você não está vigiando, é um problema. Então, aqui em casa eu tenho extintor de incêndio e tudo por causa disso. Eu faço o máximo possível para não deixar imprimindo de noite. E se for o caso, eu viro a noite acordado, durmo de dia, quando eu peço para minha esposa e para minha filha darem uma olhadinha na impressora durante o dia. Mas eu nunca fiz uma impressão tão longa com impressora de resina, até porque a minha impressora de resina permite no máximo 15 centímetros de altura. E a de filamento que eu tenho permite 45. Mas umas diferenças existem. Se eu botar uma peça dessas na impressora de filamento, vai gastar um tempo. Se eu botar 2 delas, vai levar o dobro do tempo. Se eu botar 10 delas, leva 10 vezes o tempo. Já na impressora de resina, se eu boto uma impressora, ou 2, ou 3, ou 10, leva o mesmo tempo. Porque a impressora de resina imprime na área inteira da mesa de uma vez só. Se tem uma peça na mesa, ou 2, ou 10, o tempo de impressão é o mesmo. O que varia o tempo de impressão na impressora de resina é exclusivamente a altura, e não o número de peças na mesa. Então, normalmente na impressora de resina, a gente primeiro junta um conjunto de peças para processar todas juntas e mandar para imprimir todas juntas. Enquanto que na de filamento a gente costuma otimizar isso, otimizar o tempo de impressão. Sobre tempo, tem uma coisa muito interessante. Eu peguei aqui uma outra topografia. Essa daqui também é aqui do Rio de Janeiro. Deixa eu ver, aqui. Aqui é o Pão de Açúcar, certo? Aqui é o Corcovado, aqui é o Alto da Boa Vista. Essa peça impressa levou alguma coisa como 30 minutos. Mas vamos dizer que eu quisesse produzi-la em grandes quantidades. Na impressão 3D, isso é um pouco complicado. Eu posso fazer um molde dessa peça e replicar o molde com resina epóxi, resina de poliéster, ou eu posso fazer vacuum forming. Isso daqui é uma pecinha de EVA, que eu usei a peça de impressão para reproduzir em EVA. Como é que funciona? Eu usei uma técnica chamada, então, vacuformação ou vacuum forming. Funciona da seguinte maneira. Você tem uma caixinha, essa aqui é uma máquina caseira de vacuum forming. Eu posso depois mostrar para vocês, eu tenho uma máquina comercial de vacuum forming aqui. Mas essa aqui é uma máquina caseira, é uma caixa comum, que eu paguei R$11 numa papelaria, certo? Eu enchi de furos em cima, certo? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas em menos de 1 hora estava feito. E eu imprimi aqui um bocal para ligar um aspirador de pó. Não precisava, tá? Mas eu queria que ele ficasse firme, então eu imprimi. Podia ter feito simplesmente o furo na caixa, engatado aqui, estava bom. Eu tenho também uma moldura. Essa moldura de madeira com esses clipes aqui para mantê-la firme. Eu prendo entre as duas peças da moldura uma chapa plástica. Coloco isso no forno, espero o plástico amolecer, pego a minha caixa, ligo o aspirador de pó, boto o molde aqui em cima. Esse aqui é um trilobita. Quando o plástico amoleceu, e isso dá poucos segundos, certo? Eu trago essa moldura para cá, com o aspirador ligado, coloco o plástico aqui em cima. Como o aspirador evacuou dentro da caixa, a pressão atmosférica empurra o plástico contra o meu molde. E aí eu tenho a réplica do meu trilobita em plástico, certo? Então eu posso fazer uma peça a cada 1 minuto, uma peça a cada 2 minutos, certo? Esse trilobita, antes de continuar, esse trilobita, a ideia dele era fazer um molde para chocolate. Depois a gente fez um molde para areia misturada com cola, para fazer trilobitazinhas de areia, para esconder em caixa de areia, para a gurizada aí procurar seus próprios fósseis. Com a história da pandemia, isso ficou parado, mas acho que a gente retoma depois. A gente já fez isso com tabelas periódicas em relevo, vou mostrar para vocês. É uma técnica de você conseguir produzir com a impressão um objeto e reproduzi-lo muito rapidamente depois. Né? Vocês lembram de tabela periódica? Aquela história de propriedades periódicas, sei lá, eletronegatividade cresce para cá, para lá, primeira energia de ionização cresce. Todo mundo lembra das setas e ninguém lembra para onde elas iam. Então, uma técnica que se usa há algum tempo é mostrar imagens no computador das tabelas periódicas em relevo. Mas você pode imprimir sua tabela periódica em relevo. Então, aqui a ideia é justamente essa. Deixa eu ver se eu desligando a luz aqui melhor a visualização. Certo?
Isso aqui é eletronegatividade. Você encontra todas as propriedades periódicas e essas alturas, esses relevos, na internet, no Thingiverse. Só que a gente não gostou que eles não diziam a origem dos dados. E nós colocamos os nossos dados e não bateu exatamente, então a gente fez as nossas próprias. Essa aqui fui eu mesmo quem fez. Então você tem um relevo agora da tabela periódica, onde quanto maior a propriedade, o valor da propriedade, mais alta é aquela parte da tabela. Então você consegue associar agora não só visualmente para onde a propriedade é mais alta, onde é mais baixa na área da tabela, mas é mais fácil comparar com outras propriedades. Então você pode imprimir eletronegatividade em amarelo, primeiro potencial de ionização em azul, enfim, cada um numa cor diferente, né? No livro, você tem só o perfil da tabela e as setas, não está nem indicado que elemento está onde, isso não é o ponto, é ver só a tendência. Aqui nós ainda colocamos os nomes dos elementos, mas é desnecessário. Esse é o tipo de material que pode ser usado tanto por alunos que enxergam quanto por alunos que não enxergam. Esse material, porém, leva 2 horas para ser feito. Se eu quiser, sei lá, 6 propriedades, são 12 horas de impressão para ter um kit. Eu quero ter 10 kits na escola, é uma trabalheira infernal. Então, o que a gente está propondo agora é uma tabela onde essas propriedades estão representadas de maneira mais suave e que a gente consegue reproduzir cada uma delas por vacuumforming. Essa daqui é dificílima de fazer por vacuumforming. A gente já fizemos um modelo de gelatina fluorescente comestível, né? E, enfim, ficou bem legal. Foi em homenagem ao... Foi por causa do ano, em homenagem à tabela periódica, né? Mas o tempo gasto na impressão 3D, você pode, como eu vou dizer, compensá-lo depois se você tiver uma técnica de replicação das peças, a qual seja mais rápida. Coisa que a gente tem feito também, por exemplo, na área de educação, são plaquinhas assim. Não sei se, de novo, se a luz aqui ajuda, porque eu estou me vendo muito pequenininho para saber se a imagem está legal. Né? Isso daqui foi o trabalho de conclusão de curso de uma aluna de licenciatura, onde nós tínhamos o seguinte problema. Alunos de baixa visão ou cegos não têm acesso fácil à química orgânica. Química orgânica, como ensinado no ensino médio, você usa as imagens no livro, impressas, planas, e o professor desenha no quadro. Não tem nenhuma outra ferramenta para mostrar sobre como as moléculas são. Então, uma das ideias que a gente fez foi replicar o desenho do livro, porém em relevo, certo? E com o nome em braille aqui em cima. Tem o nome em caracteres latinos aqui embaixo para ajudar o professor e para tornar este material acessível simultaneamente para quem enxerga e para quem não enxerga. Um dos nossos objetivos de gerar material acessível é que não seja distinto do material de quem enxerga. A gente quer que os materiais sejam indistinguíveis. Você possa usar esse material em qualquer situação que você tenha, certo? Não são materiais especiais. Todo material deveria ser acessível, né? Esse projeto, para mostrar a ideia como essas coisas evoluem, começou com umas plaquinhas mais grosseiras, assim, né? Muito altas, quadradonas. A gente depois evoluiu para plaquinhas um pouquinho mais sofisticadas. Aí vimos que o importante é ter um relevo suave. A gente começou assim. E o trabalho da menina foi escolher moléculas que fossem comuns nos livros de química orgânica, que fossem as mais interessantes para serem aplicadas em sala de aula. E a minha parte ajudando isso foi produzir um braille com o relevo mais suave possível. Então, algumas das opções que a gente conseguiu eram um braille muito áspero, muito agressivo, e quase tudo que a gente acha na internet é assim. Agora a gente está conseguindo produzir um braille muito adequado. A gente foi no Instituto Benjamin Constant para testar isso e tem funcionado. A gente está usando essa mesma tecnologia para produzir plaquinhas de identificação com texto em braille para o Museu da Química, para laboratórios de química e coisas assim. Deixa eu guardar aqui e arranjar espaço para mostrar as outras coisas. O espaço é pequeno? Opa! Tenho aqui uma série de materiais para mostrar para vocês, feitos em laboratório. Deixa eu ver, tem mais algumas perguntas aqui.
Defeitos e causas durante a impressão. Bom, certamente tem uma variedade imensa de defeitos e causas. Se você colocar na internet 3D Printing Troubleshooting, vocês vão encontrar, tanto em português quanto em inglês, uma variedade absurda de problemas como empenamento, o ABS, porque encolhe e contrai, ele deforma, certo? Então você tem... essa é a razão de empenar. E aí você aumenta a aderência na mesa, você ajusta a temperatura, você muda a forma que você imprime a peça, né? Ele pode contrair até 10% das dimensões. Então a sua peça não vai ser precisa dimensionalmente falando, e você vai ter que compensar isso no processo de impressão. Ela está correta no seu modelo, mas não estará correta no objeto final. Então você tem que achar maneiras de corrigir isso. A aderência entre as camadas é um problema muito comum com ABS também, que a origem disso é a contração rápida e a baixa aderência. Como é que você resolve? Diminuindo a velocidade de contração, aquecendo o ambiente, portanto, usando uma impressora fechada. Outros problemas bem comuns são umidade. O filamento, ele absorve umidade, assim como a resina, mas ela costuma estar fechada na caixinha. E o filamento, então, tem que ser guardado numa caixa ou num saco com zip com sílica gel, absorvendo a umidade, e regularmente você tem que secar aquela sílica gel para manter a umidade em torno de 10% dentro da sacola. Aí seu filamento está pronto para o uso. Se não, quando ele for impresso, é impresso a 250 graus Celsius, por exemplo, o vapor, a água vira vapor a 100, e até 250 ela tem muito alta pressão. Aí ela sai por aquele biquinho de 0,4 milímetros, e aquele vapor da água expande repentinamente para a pressão atmosférica. Então ele cria múltiplas crateras na superfície do filamento, pode impedir a adesão e certamente degrada tanto a aparência da peça quanto a sua resistência física. Então, um problema bem sério é a umidade, e muita gente não acredita em umidade. O pessoal diz que, mas eu acabei de abrir a embalagem da loja. Está úmido, tu tem que abrir e deixar pelo menos 2 noites e um dia inteiro secando. Mas eu tenho numa gaveta com sílica gel. A sílica gel está lá há 2 anos, o cara nunca secou. Ele acha que a sílica gel é um cheiro ruim e a umidade se espanta com o cheiro ruim. Eu não entendo qual é a lógica. A sílica gel absorve água até um ponto e depois você tem que secar a sílica gel para continuar usando. Então, a questão da umidade é bem séria. Uma questão complicada é que o pessoal usa muito material reciclado, e aí se você tentar reciclar... O pessoal tem essa ideia de sempre reciclar, isso é bom, mas quando você recicla material para usar de novo em impressão 3D, as propriedades do material não são as mesmas de antes. Você vai ter que produzir mais um barquinho para testar, certo? E aí você vai ter agora um filamento, uma peça feita com filamento novo, uma peça feita com filamento reciclado, uma peça feita com reciclado misturado com novo, uma peça feita com reciclado 3 vezes misturado ou não com novo. Você começa a ter uma variedade muito grande de propriedades, e isso pode ser ruim. De fato, as peças que a gente tentou produzir dessa maneira não ficaram estáveis de uma para outra, né? Mas tem uma variedade de problemas, entupimento de impressora. Você tem que olhar na lista de possibilidades. Algumas são muito simples, como fazer os fiapos, que eu falei para vocês. Algumas peças planas ficam com bolsões de ar quente. Isso é comum com PLA. O PLA permanece mole mais tempo, e quando você fecha um buraco com PLA, ele continua mole e o ar aqui dentro aquece, e o PLA infla como uma almofadinha. Então, tem maneiras de corrigir isso. Tem que dar uma boa olhada qual é o caso específico, mas é assunto imenso. Assim. A gente dava um curso de 30 horas para poder incluir essa variedade toda de coisas. Sobre peças. Dá para produzir coisas absurdas com impressão 3D. Uma delas, do Thingiverse, uma das minhas preferidas para mostrar essa daqui, ela sai pronta da impressora, você solta da impressora e faz isso. Certo? É um daqueles macaquinhos de laboratório para você ajustar a altura de balão de trabalho e tal. Essa peça está em ABS, podia ser em PLA também. Essa daqui aguenta até 1 kg de peso, que é bem razoável para o tipo de material e tal. Gente, ela sai com a porca funcional, certo? Então, isso é uma das coisas bem legais, que você não precisa imprimir peças separadas ou estáticas. Você pode imprimir um objeto funcional como um todo, né? A gente imprime coisas como...
produtos, né? Eu sou fã de bicicletas, eu viajo e eu tenho um GPS que eu boto no guidão da bicicleta. O suporte para prender o GPS no guidão custaria $25, R$100, se existisse no Brasil e não tem no Brasil. Você compra lá fora, vem para cá, paga o transporte e 100% de imposto. Mas eu posso imprimir em casa e aí o custo dele caiu para R$2 em plástico. Eu já tendo a impressora e o conhecimento de como usá-lo. Mas eu achei no Thingiverse essa outra peça aqui. Essa peça aqui, que eu imprimi, você pode, vamos dizer que seu guidão seja ligeiramente curvo, o seu GPS ficaria curvado, por exemplo assim, você pode simplesmente rodar a ponta da peça. Então, essa daqui, não importa que você tenha $25, $100, $300, não existe à venda. Mas você pode produzir na sua casa baixando o arquivo diretamente da internet. Essa peça aqui combina partes impressas com porcas, parafusos e tal. Ela tem recessos para os parafusos, foi toda planejada para ter esses encaixes. Eu fiz pouca modificação nessa peça daqui, eu usei basicamente como está na internet. E você combina coisas assim. A gente fez, deixa eu ver, esse aqui não é nosso, esse daqui é uma outra forma, é uma outra coisa para mostrar que as peças saem prontas, isso é uma engrenagem de redução planetária, ela sai da impressora funcionando. Na verdade ela sai um pouco rígida, você faz força e quando finalmente solta ela fica assim, certo? São engrenagens com dentes em V, de forma que elas não caem aqui de dentro. Né? Há um tempo atrás, o melhor porta e parafuso que você podia fazer numa impressora 3D, eu estou dizendo há 4 anos atrás, era algo assim. Um parafusão grandão, certo? Uma porca grande, o fuso também bem frouxo, e a sua peça tinha um jogo. Isso daqui eu imprimi numa impressora em casa, já tem 2 anos. É um conector Luer-Lock. Será que vai dar para mostrar? Talvez botando no fundo branco, não tenho certeza. O fundo preto deixa mais contraste, mas também satura rápido. Essa peça daqui é um conector Luer-Lock. Luer-Lock quer dizer que você engata a agulha, engata a ponta de uma seringa, Luer, e lock é porque tem trava, ela tem umas orelhinhas aqui para travar a seringa. E na outra extremidade é um parafuso M4, oco. Então essa peça aqui a gente conseguiu imprimir direto na impressora e ela não tem folgas perceptíveis, certo? Você tira de lá, bota no lugar e parafusa. Isso aqui eu fiz para o pessoal da Bioquímica, lá do Instituto de Química. Isso vai parafusado numa placa e embaixo, enfim, é um equipamentozinho deles. Então a gente consegue passar em 4 anos disto, como a melhor representação, tanto que vinha com o símbolo da MakerBot, como uma espécie de cartão de visita deles. Poxa, a nossa impressora é capaz de imprimir isso. Em cerca de 4 anos a gente estava conseguindo fazer isso. Certo? O que mudou foi software de planejamento das peças, mudou a qualidade das impressoras, a tecnologia de movimentação da cabeça. Hoje se usa muito, a que eu usei para esse parafusinho Luer-Lock pequeno, é uma Core XY, um tipo de movimentação diferente, com muito mais controle e precisão. Então, é uma área que está evoluindo tremendamente rápido. A gente fez tanta coisa que eu nem sei bem o que contar. Esse daqui eu fiz para o pessoal da Minerva Rockets. A gente fazia umas peças para eles, inclusive as ogivas dos foguetes os 3 primeiros foram impressas aqui em casa, né? Depois foi impresso lá no laboratório e agora eles têm uma impressora própria. Em algum momento eu fiz para eles uns brindezinhos, para quando recebiam mais pessoas novas, eles sorteavam isso. Esse brindezinho aqui é um pendrive, né? Então a gente tem desde coisas que são assim demonstrativas até peças mecânicas. Tem equipamentozinho, esse daqui é um medidor de corrente da ordem de microampere, para medir corrente na pele humana, e a gente, para ligar em pessoas, você não quer ninguém quer ver a plaquinha de circuito em cima da mesa, a pessoa fica um pouco nervoso com isso. Então, desde coisas mais simples como essa aqui é uma caixinha para alojar esse circuito, propagandinha do IQ, botãozinho de liga e desliga, acesso para controle de corrente aplicada, ajuste fino e ajuste grosso, e os eletrodos para leitura dessa corrente muito baixa. Então você pode produzir uma variedade
imensa de coisas, tanto, como eu vou dizer, em peças únicas, quanto em peças com movimento. A impressão 3D você pode produzir peças únicas que vão para uma fundição, para você ter a peça num outro material, tipicamente metal, poderia ser resina também, então você copia isso em silicone, abre o silicone, fecha, despeja a resina epóxi, daqui a pouco você abre, você tem a sua peça. Você pode usar a impressão 3D como molde e não como peça final, para produzir moldes para outras coisas, né? Você pode replicar o desenho de forma que o molde feito é de fato o novo objeto final. Gente, a variedade de coisas que pode ser feita é inacreditável. Um ex-aluno meu, ele chegou a fazer apresentação no Museu do Amanhã, numa exposição chamada Prato de Quê? Onde tinha vários expositores, mas a exposição dele era comida impressa em 3D, usando insetos. Certo? Então, a ideia de comida impressa em 3D é uma coisa que a NASA tem patrocinado em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, basicamente, porque você não suporta, numa viagem muito longa, comer a mesma coisa todos os dias. Né? Nós estamos aqui isolados, em plena pandemia, imagina comer o mesmo macarrão liso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Você confinado e comendo a mesma coisa, isso é uma coisa que perturba o ser humano. Mesmo com um espaço livre, sem confinamento, a gente criou... Quantos tipos de espaguete vocês conhecem? O espaguete, o spaghettini, o bucatini, farfalle, fusilli, lasanha. A gente criou toda essa variedade de massas. Ok, ninguém é italiano aqui, né? O italiano vai dizer que cada massa é um pouquinho diferente da outra. Mas a gente criou essa variedade de massas para acomodarem molhos diferentes e para darem texturas diferentes, para dar variedade na nossa vida, que já é tão difícil. Né? Agora, imagina que você não vai levar toda essa variedade de macarrões para uma viagem de 8 meses pelo espaço até Marte. Você vai precisar levar os ingredientes para fazer o macarrão e lá no espaço você imprime o seu fusilli ou o seu espaguete do jeito que você quer. Então você consegue variedade sem necessariamente transportar essa variedade. Você consegue personalizar até mesmo a sua comida. A NASA pagou $100 mil para a primeira pizza impressa em 3D. Certo? Então você consegue produzir esse tipo de coisa colocando o conteúdo da comida em seringas. E você imprime o conteúdo de uma seringa, imprime o conteúdo da outra e vai produzindo o seu material. O Thiago Palhares, que fez essa exposição, ele combinou a ideia de impressão de comida com comida contendo proteínas de outras fontes. A Organização Mundial da Saúde sugere que a gente coma insetos em vez de carne de boi. Consumo de água, o espaço ocupado, tudo é muito diferente, o controle é muito diferente. Então, o pessoal já tem gente produzindo no Brasil inseto íntegro e em pó para ser usado como alimento. O Thiago aproveitou e colocou no formato da impressão, batata baroa com baratas de Madagascar. Barata baroa, a gente brincava. Né? É possível produzir carne em laboratório, onde você produz diretamente as células de músculo, e você pode fazer um hambúrguerzão, que é o que o pessoal está fazendo agora, tanto com hambúrguer de vegetal quanto esse hambúrguer de células. Só que hambúrguer, de novo, daqui a um tempo cansa. A gente acha que pode comer hambúrguer todos os dias da nossa vida, experimenta ficar numa nave espacial indo para Marte por 8 meses. Então o que o pessoal está fazendo agora é tentar imprimir tanto o hambúrguer vegetal, mas especialmente esse usando células, imprimir em 3D de forma a produzir cortes de carne, com texturas que representem as fibras, etc. Então você tem muito mais variedade. A mesma lógica é usada para produzir órgãos. Então você pode depositar pode produzir só uma espécie de scaffold, uma estrutura impressa, e depois você popula essa estrutura com células, e elas ocupam aquele espaço e replicam um órgão, ou você deposita diretamente essas células com alguma estrutura, com algum polímero que conecte uma na outra, e você produz o órgão integralmente, incluindo as células ali. Você pode pegar células do fígado do paciente, reproduzir essas células em grande quantidade no laboratório, e depois você imprime uma parte do fígado com as células do próprio indivíduo que vai receber essa doação. Então, minimiza
rejeição, etc. Bem recentemente, o pessoal conseguiu produzir a circulação, as artérias e veias para irrigar órgãos também, que é uma coisa muito difícil de produzir em impressão 3D. E isso deu origem a uma profissão que não existia há poucos anos, que é designer de órgãos. A impressão 3D criou novos espaços. Tem uma moça que é a primeira designer de órgãos do mundo. Ela desenhou algumas coisas, uma das propostas, por exemplo, é um coração, que combinaria células normais de coração com células geradoras de eletricidade, como aquelas de enguia elétrica. Então, a ideia é que quando o coração, por exemplo, entra em fibrilação, gera um tipo de sinal que essas células reconhecem e elas disparam um pulso simultâneo. Supostamente você tem um coração capaz de se autodesfibrilar, né? Como é que você produz isso? Por impressão 3D. Então, ela bolou alguns outros órgãos variados. Você tem agora não só a possibilidade de criar esses órgãos, mas de criar melhores do que, supostamente, melhores do que o processo de evolução levou até agora, né? O caminho que a gente seguiu para chegar onde a gente chegou, enfim, deu muito certo, mas a gente acredita que em alguns aspectos possa ter alguma melhoria. Então, o pessoal já está sendo capaz de projetar essas melhorias e produzir. Daí, a esses órgãos poderem ser implantados num ser humano vivo é outra história. Tem mais umas perguntas aqui. Então, essa questão de produzir órgãos é justamente isso, né? Você pode ter essas seringas com esse conteúdo pode ser células e podem ser um tipo de colágeno, um tipo de poliálcool vinílico, não tenho certeza. Algum material desses que consiga colar uma célula na outra, ou mantê-las próximas o bastante, né? E aí você cria o objeto. O pessoal já fez orelhas, né? Então, coisas que são rígidas, como ossos, se faz há bastante tempo. Osso, para estimular o crescimento de um osso partido, tem muita gente pesquisando, inclusive na UFRJ. Mas ossos, juntas, ossos como parte do crânio, ossos que, inclusive, acompanham o crescimento da criança, como o pessoal do CTI Renato Archer fez, uma criança que perdeu parte do crânio. A criança cresce. Então, se você fizer uma prótese, daqui a 6 meses a prótese está solta ali dentro. Então, imagina uma cirurgia atrás da outra, antes da prótese ficar solta. O que eles fizeram são placas capazes de deslizar umas sobre as outras durante o crescimento, o que implicaria em ser trocada daqui a 5 ou 6 anos. Então, tem muita coisa assim já feita na parte rígida do corpo. Nessa parte mole, mas mais ou menos mole, como nariz e orelhas, já tem bastante coisa feita e eu acredito que já implantada. O grande passo agora é nessas partes, de fato, moles, órgãos e órgãos funcionais. A pessoa já está produzindo pele impressa em 3D, né? Então você consegue depositar tanto a estrutura para preencher com as células, quanto já imprimir com as células para depositar em queimados e coisas assim. Você pega as células da pessoa, reproduz em grande quantidade, consegue produzir uma superfície bidimensional com camadas de propriedades diferentes para deposição diretamente sobre o corpo. Então, todo aquele tempo que o corpo levaria para recriar a pele, você já coloca uma pele ali em cima, que são as células do sujeito. Fininho bastante para receber nutrição pelo próprio corpo, então as chances de recuperação são tremendamente maiores, assim. Técnicas para aumentar a replicabilidade de objetos impressos de forma a reduzir o tempo de fabricação. O que eu faço é isso, vacuum forming é a que eu mais uso, né? Produzo a peça, faço o vacuum forming. Tanto para objetos tridimensionais, mas que eu quero só o relevo, certo? Esse é o mais comum. Então, por exemplo, todo esse material impresso em braille, gerado para alunos de baixa visão ou cegos, a gente produz uma vez e depois replica com vacuum forming. É disparado a melhor técnica da gente reproduzir esse material. Outra técnica que eu uso muito é essa da resina. Faz a cópia em silicone, despeja a resina dentro do silicone, espera a resina endurecer, e isso é muito mais rápido do que a impressão da peça, né? Além do que você pode produzir com uma peça só 10, 20 moldes, e aí você reproduz 20 de cada vez.
é tremendamente mais rápido. Sim, e a questão de botar no molde e usar metal, mas isso eu próprio nunca fiz. Impressões 3D com materiais de maior resistência mecânica, maiores temperaturas, é o sonho da engenharia. A Volkswagen está trabalhando com impressão 3D e outras companhias automobilísticas, elas têm a limitação da velocidade de impressão. Mas veja só, já dá para imprimir, não em casa ainda, com titânio, com pó metálico. Você pode industrialmente produzir peças que resistem a coisas absurdas. A NASA produz umas impressões que é com filamento metálico e um feixe de elétrons. Você produz uma temperatura absurda, você faz uma impressão que é como essa de filamento, mas com filamento metálico. Como as temperaturas que esse filamento aguentam são altíssimas, você tem que derretê-lo com uma temperatura ainda maior, feixe de elétrons. Esse tipo de impressora permite fazer peças para motores de jatos, que aguentam, motores de foguetes, né, que aguentam temperaturas, tem que aguentar temperaturas altíssimas. Então, para produzir essa peça, você precisa de temperaturas ainda maiores na sua impressora 3D, feixe de elétrons faz isso. Sinterização de titânio em pó, usando feixe de elétrons ou laser, você produz peças fabulosas, é uma tecnologia que já está há algum tempo aí. No CTI, eles têm as duas tecnologias. Sinterização de titânio em pó com laser e sinterização de titânio em pó com feixe de elétrons. Essa tem algumas dificuldades, é uma máquina meio experimental, mas, cara, faz coisas assim inacreditáveis. Suportar maior temperatura depende. Se você está falando de plásticos, tem impressoras já que operam com PEEK, P-E-E-K, que é um plástico que é usado para medicina, é usado em cromatografia, GPC e HPLC, você usa tubos e conexões de PEEK, mas ele precisa de uma impressora que trabalhe acima de 400 graus Celsius. Então, elas já existem, mas é coisa para laboratório de pesquisa ou grandes empresas. São impressoras muito caras, né? Máquinas de confecção, peças de roupa sem costura, já vi. Não é bem uma impressão 3D, tem várias formas de fazer malhas. Inclusive, aqui nós temos Gente, qual é o nome? Esqueci completamente. Nós temos um centro de pesquisas aqui no Rio de Janeiro que lida com malhas e tecidos e tal, e eles têm um scanner de corpo inteiro, você escaneia a pessoa e depois produz a peça de roupa em malha, sem costuras, exatamente, perfeitamente adequada para aquela pessoa. Não é propriamente impressão 3D, mas é fabricação digital, né? É uma fabricação aditiva, mas não é camada por camada. Então, você usa o filamento de costura, só onde você quer produzir a sua malha, certo? Você não tem desperdício. Então, é um processo aditivo, mas não é impressão 3D propriamente. Tem gente imprimindo roupas em 3D. Tanto tecidos, superfícies bidimensionais flexíveis, quanto superfícies bidimensionais rígidas, mas que por causa da geometria delas, elas parecem ter flexibilidade. Como isso daqui, ó, que é uma pulseirinha que eu mostrei no início. Ela é de ABS, mas ela, por causa da maneira que ela é desenhada, ela ganha flexibilidade. Dá para fazer isso, e o pessoal já faz, com tecidos. Né? Tem mais coisas para mostrar de moléculas com ímãs, litofanos, mas eu não sei como é que está o nosso tempo. Impressão 3D como futuro da impressão 3D do ponto de vista de mercado. Olha só, dizem que no mundo a impressão 3D vai ocupar um espaço na indústria muito grande, mas nada que tenha a ver com indústria eu me envolvo. Eu sei de pessoas que estão usando na indústria automobilística, e sei também por causa de noticiários, mas eu não lido com indústria diretamente, eu lido mais com o indivíduo que projeta coisas, que quer materializar uma ideia. É bem mais próximo do usuário final. Né? Juliana, diga. Estamos no tempo? Eu acho que... Não, sim, perfeito, Ricardo. Muito interessante todos os pontos que você colocou. Eu mesma tenho uma dúvida sobre a impressão de materiais odontológicos. Você comentou rapidamente
né? O material que eles usam para as próteses dentárias é cerâmico ou é polimérico? Resina polimérica. Algumas delas têm em suspensão algumas partículas, mas eu não tenho acesso à composição realmente, né? Não me deu trabalho de quebrar essa composição. Mas é resina polimérica e não é barata, sabe? Isso daqui, essa aqui é de marca, eu trouxe para mostrar para vocês porque enfim, famosa, mas dá para comprar mais barata de outras marcas. Essa aqui custa R$600 o litro, tá? E é uma resina comum. Mas a odontológica custa de 3 a 4 vezes isso. Deixa eu perguntar sobre o uso de nanopartículas, porque a gente sempre tem aplicação com calor, né, ou com transferência de calor. Você comentou sobre o cubinho que podia ser utilizado como trocador de calor, né? Eu fiquei pensando, me interessa muito. Eu fiquei pensando se tem alguma aplicação, por exemplo, de uso de nanopartículas para permitir que seja aplicado em funções que envolvam calor, né? Ou, por enquanto, isso ainda está embrionário? Tem muita gente lidando com materiais variados para filamento. Eu cheguei a orientar umas teses onde a gente usou filamentos condutores, né? Contendo partículas negro de fumo condutor elétrico. O pessoal na UF chegou a produzir filamentos com grafite para condução elétrica, misturado com PLA ou com ABS. Então, o pessoal tem colocado algumas partículas assim e a gente tenta, né, adequar para obter as melhores propriedades. Sei de gente que usa partículas macroscópicas de fibra de carbono, né, então pedaços de fibra de carbono, e já li sobre gente que está usando nanopartículas em geral. Então, uma coisa que o pessoal usa bastante é nanopartícula de prata, para ter a finalidade de combater bactérias e coisas assim. A ideia de botar nanopartículas tem 1000 usos. Uma é mudanças de propriedades mecânicas, a outra é de afetar diretamente a conexão entre as macromoléculas, então acaba resultando em diferença de propriedade mecânica. Mas eu tenho visto mais gente lidando com partículas maiores, então existe a possibilidade de você colocar desde células, né, mas em pastas, até microchipzinhos em filamentos para impressão de filamento e partículas em suspensão na resina para impressão de resina. Então, no laboratório, antes da pandemia, a gente estava trabalhando com partículas magnéticas em pastas. Então, eu fiz uma impressora de pastas, né? Foi uma impressora que foi desse aluno Tiago, foi a primeira impressora que a gente converteu para pastas, e a gente estava imprimindo alginatos, alginato de sódio, que na presença de cálcio vira alginato de cálcio. O pessoal usa em culinária molecular para fazer aquelas esferinhas e macarrões exóticos. Mas a gente fez esse macarrão contendo micro, mas não nano, partículas magnéticas. Então a gente produziu coisas como tubos, né? Aonde, por exemplo, a gente imprimiu uma parte, um anel desse tubo com alginato magnético. Se você liga um eletroímã, aquela parte colapsa e a água não passa por ali. Então a gente conseguiu uma válvulazinha magnética. Outra coisa que a gente fez foi um tubo totalmente desse alginato magnético, e a gente botou um rolo com ímãs, você vai girando isso, e o campo magnético vai passando ao longo desse tubo. E aí você faz um movimento peristáltico, então você consegue bombear a água por ele. Então, se você tem essa bomba, depois você tem umas saídas com aquelas válvulas, você pode bombear a água, fecha essa válvula, essa água sai só por lá, fecha essas outras, a água sai só por aqui. Então, um dos nossos objetivos com isso era fazer um tipo de máquinas flexíveis, né? Mas uma coisa interessante é usar nanopartículas magnéticas, porque daí você tem um fenômeno de superparamagnetismo. Elas não são magnéticas até estarem expostas ao campo. Então, isso nos permitiria fazer microválvulas e coisas assim totalmente flexíveis impressas numa peça só, né? O nosso problema é a conversão do alginato de sódio em alginato de cálcio. Deu um trabalho inicial e para as peças grandes a gente já resolveu. Porque o alginato de sódio não gruda no alginato de cálcio, né? Você faz a peça em alginato de sódio, converte para alginato de cálcio e ela está terminada, né? Então, para você ir expandindo a sua peça e ela não desabar sobre o próprio peso, a gente tem que fazer umas manobras. Para peças grandes já resolvemos. Para peças pequenas a gente ainda está... Bom, está parado agora, né? Mas, então, muita gente está usando
partículas. Algumas pessoas estão animadas com nanopartículas, eu inclusive, nanopartículas magnéticas. Tem gente que usa partículas vivas, né, células e tal. Tem gente que está usando partículas de cerâmicas, mas eu não sei se isso tem a ver com a parte de odontologia. E tem gente que está usando partículas ativas como microchips, né? Já vi também partículas com tipo microbolhas contendo resina polimérica. Então, se a sua peça sofre um dano, tu expõe aquelas partículas e elas repolimerizam em contato com o ar e corrigem o dano na peça. Parece também ficção científica, né? Exatamente. São muitas aplicações que a gente nem imagina, né? É impressionante. Alguém falou aqui, o Eliseu perguntou sobre resistência ética ou moral, porque tem uma certa pegada de ficção científica. Tem sim. Né? Se você começa a usar as minhas células para reparar o meu fígado, é uma coisa. Mas no momento que você começa a ter repositórios de células, repositórios de órgãos, para quem? Onde que você vai usar tudo isso? Tem uma questão ética que, apesar de ainda não ter uma resistência ética, porque a gente não tem aplicações terminadas, mas certamente terá consequências éticas grandes, porque a gente ainda não está pensando, não tem nem ideia do que pode ser feito com isso, certo? Mas a nossa literatura e o nosso cinema já lidaram com essa questão antes, de você ter capacidade de replicar órgãos ou partes de órgãos, e o que a gente faz com isso, né? Eu acho muito legal nessa área o filme dos replicantes, né, o Blade Runner. Se vocês olharem, os caras produziam órgãos, os replicantes vão de atrás de pessoas que faziam olhos, né, pessoas que faziam partes deles para tentar descobrir por que eles viviam tão pouco, por que a vida deles era limitada no processo de fabricação, né? Então a gente já em algum momento lá atrás, antes disso ser possível, a gente já tinha alguma discussão ética, pelo menos no mundo da arte, que sempre antecede o mundo da tecnologia nesse sentido, né? É muito, muito interessante. E só complementando, então, a questão da adição das partículas, isso você faz na impressora que você já tinha, normal, você só prepara um outro tipo de filamento. Se é de filamento... De resina, né? Por exemplo, essa impressora com carga condutora. A gente comprou um kit muito tosco, um kit caseiro de um extrusor Lyman, Lyman. Você acha na internet o desenho. Esse cara participou de uma competição para fazer uma máquina que produzisse filamento por menos de $200. Ele ganhou a competição, então a máquina se chama Lyman. É um cano de ferro, com um cortezinho, e dentro dele é uma broca de furar parede de concreto, né? Essa broca é girada por um motor, e esse cano é aquecido por uma resistência. Por esse corte, você bota ali uma coifinha, um funilzinho, e você vai despejando o polímero. Ele é mexido pela broca, chega na parte quente, ele derrete, daí ele sai por um furinho e sai na forma de filamento. E aí você tem uns arranjos para o filamento ficar mais ou menos uniforme. A ideia era fazer filamento a partir diretamente do pellet, que é bem mais barato do que o filamento pronto. Mas o que o pessoal está fazendo é misturar no pellet as partículas de interesse, né? Produz um primeiro filamento com uma mistura meia boca e joga aqui de novo para produzir de novo. Uma extrusora comercial, o parafuso é mais sofisticado, tem zonas de trituração, zonas de fusão, zonas de compressão, e não sei mais o que, enquanto essa outra é uma broca, né? Então, é muito mais barata, mas você consegue, eventualmente, produzir um bom material passando 2 vezes pela máquina. E aí você tem um filamento usável diretamente na sua impressora de filamento, com a partícula que você quiser. Se você vier para a universidade, onde lida já com polímeros, como no IMA ou na UERJ, o pessoal tem extrusoras de bancada, onde você pode produzir o filamento diretamente ali. A mistura de PLA com esses outros sais, você faz direto numa extrusora de bancada. Só que extrusora de bancada custa $300 mil, $200 mil, enquanto que essa pequenininha a gente pagou $300, né? E aí, se fosse fazer com peças hoje, compradas na ferragem da esquina, dava para fazer com R$1.000, alguma coisa assim. Então, é uma maneira de fazer. Na resina é mais fácil, porque você pega uma resina transparente, pega as suas partículas e mexe.
das patentes caírem, as impressoras eram caríssimas, as empresas não deixavam tu mudar o material. E se tu estragasse uma cabeça de impressão, ele ia custar, sei lá, que fortuna trocar uma cabeça de impressão. Nas impressorinhas comuns, como essas de casa aqui, você paga R$50 uma cabeça de impressão completa, né? Então, se você fizer uma besteira muito grande, usar um material muito abrasivo, destruir a sua cabeça de impressão, com R$50 você compra outra, né? Então, você se sente muito mais à vontade, né? Uma impressora de R$2.000, você desmancha ela inteira e, sei lá, imprime peças antes de desmanchá-la, imprime peças para suportar as seringas, você desmancha ela inteira e monta uma nova, com os recursos que você quiser, né? Com aquecimento diferenciado, com laser para jogar direto na resina que está saindo de uma seringa, por exemplo. Você, enfim, é muito barato, então você tem menos medo de errar. Pega uma impressora dessas caras, de pesquisa, e começa a mexer muito, fora da nossa realidade. Exatamente. Mas assim, a gente tem uma de filamento aqui, que foi a que a gente começou a brincar, né? E eu acho que o objetivo da universidade também é esse, né? A gente ter essa liberdade de testar soluções novas, de ter essa oportunidade de errar, de acertar e de ir melhorando, né? Com certeza. Então, muito, muito interessante, Ricardo, todo o conhecimento que você trouxe aí para a gente. Não sei se o pessoal teria mais perguntas. Eu tenho algumas, Juliana. Oba! Tudo bem, professor? Tudo bem, Felipe. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta com relação ao mercado nacional de impressoras. A gente viu que nos últimos anos alguns fabricantes nacionais surgiram, tanto da impressora de plástico, de filamento, quanto de impressora polimérica. Eu acho que de resina só tem uma, se eu não me engano. E eu queria saber se o senhor vê um crescimento no mercado nacional de impressão, de fabricantes mesmo, de impressoras, e também de impressoras fora desse ramo tradicional de resina e plástico, talvez uma impressora metálica ou uma impressora biomédica. O mercado nacional é uma coisa curiosa, porque a impressão 3D tem alguns fabricantes brasileiros. Eu tenho no laboratório e tenho em casa impressoras feitas no Brasil. Eu não tenho problema de falar marcas, assim, eu acho, porque eu não estou fazendo propaganda, comprem deles, né? Só dizendo a minha experiência. Eu comprei de um fabricante de São Paulo, a primeira impressora que vinha na forma de kit, de acrílico, e a outra impressora caseira é uma impressora toda de caixa metálica, né? Bem mais sofisticada, Core XY, similar à que eu tenho no laboratório. Mas é engraçado falar de fabricação nacional porque as peças são todas importadas. Eu digo, alguns deles até usinam a cabeça de impressão, mas eles replicam a Vulcano, que é um modelo estrangeiro muito bom. A placa de circuito, uma das marcas, faz a própria placa e cobra muito caro pela placa. Mas o que a placa faz? Ela contém um Arduino Mega e o suporte para os drivers dos motores. A outra empresa usa o Arduino Mega e o suporte para os drivers dos motores comerciais que você compra da China, né? Só que a grande vantagem é que sai um quarto do preço, né? Então, eles cobram só a metade do que o outro, mas ainda assim então, tem um lucro imenso. O ponto é, ou você copia, usa direto a placa importada e não faz nada aqui, ou você cria o modelo da placa, mas copia a mesma lógica, porque é a lógica que tem funcionado. Todos os softwares são baseados para Arduino Mega, né? Ou outras placas agora de 32 bits, um pouquinho melhores, mas essencialmente o cérebro da impressora não é nacional, a gente importa. O Brasil fabricava motores de passo, não sei se ainda fabrica, a Akiyama, algumas outras marcas tinham fábrica no Brasil, não sei se ainda tem, mas essencialmente o pessoal importa. Você volta e meia acha aí na internet os links para 5 motores de passo para a impressora, né, para movimentação, XYZ e filamento, por um valor tremendamente acessível. Então, a gente monta as impressoras aqui no Brasil. Corta o metal ou corta a caixa de acrílico, bota um Arduino importado, normalmente nem é o legítimo, é a versão chinesa, e um motor fabricado na China. Então, não é bem uma impressora brasileira, mas no mundo inteiro é o que o pessoal faz. Pelo menos ela é montada aqui. A de resina é mais simples de fazer, mais difícil de ajustar na fabricação, mas é simples de fabricar.
Então, teria espaço para isso. O que eu vejo é muito amadorismo, assim, tem umas empresas mesmo, que eu já visitei, que são fábricas e tal, não são gigantescas, enfim, mas tem muita gente que fabrica em casa, no fundo de quintal, faz meia dúzia de unidades, não dá suporte, o cara é o designer, fabricante, vendedor, marketing e assistência técnica. Alguma dessas coisas, ou mais de uma, vai dar muito errado, né? E aí quebram, e aí o pessoal fala, não compra impressora nacional, é melhor comprar da China. Aí você tem uma impressora da China que custa R$1.000 e corre o risco de você conseguir ela sem imposto, né? Ela no Brasil entregue, pronta, funcionando, tem gente entregando a 1.500, né? Ou você compra uma impressora nacional. Ah, a nacional dá suporte. Supostamente. A nacional que dá suporte custa 7.000. A nacional de 1.500 que dá suporte, o cara, tu não encontra ele te ignora, ele diz qualquer coisa, ele diz para tu entrar no Facebook e se resolver por lá. Então a gente tem ainda que amadurecer um pouco essa indústria, né? R$7.000 para uma impressora nacional de boa qualidade não é muito dinheiro, né? Você tem telefones celulares mais caros do que isso, mas quando eu falei delas serem baratas, eu estava falando das de R$2.000 a R$2.500, né? Mas assim, você quer uma boa impressora nacional com suporte e que funciona, é R$7.000, né? Essas importadas chinesas, por R$1.000 você está imprimindo, você ganha dinheiro, você compra outra, e você compra outra, daqui a pouco você está com 4 delas, ao invés de uma nacional, né? Então, a questão do mercado aqui é isso, produzir no Brasil é caro, né? E o brasileiro não tem uma tradição de bom atendimento ao público. E o nosso público é ressentido, né? Então, você combina tudo isso, você tem um problema, assim. Mas tudo isso eu estou falando de impressoras de nível de usuário final, impressoras que dá para ter em casa ou numa minúscula empresa. No mercado de indústrias é outro assunto, eu não conheço nada, né? Eu não sei se tem uma empresa brasileira que fabrica impressoras industriais, por exemplo. Até onde eu sei, não. A GT Max produz umas impressoras grandes, né, que eles dizem ser industriais, mas basicamente são as domésticas para maior volume, assim. Certo. Eu tenho mais uma pergunta antes de passar a bola. No início da conversa, a gente estava falando um pouco sobre Fab Labs, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco da importância disso no ambiente acadêmico. A gente no Unidif, a gente comprou uma prototipadora, uma cortadora laser, né? Uau! E a gente começou a usar tem uns 2 meses. E, Ricardo, é impressionante a demanda reprimida que a gente tinha e não sabia. Sim. Cara, a máquina de corte laser é fantástica e eu diria que para muita coisa ela resolve mais problemas do que a impressora 3D, né? Eu digo assim, o que me falta aqui na minha casa é uma cortadora laser, não sei onde é que eu poria, mas né, dá para fazer misérias com corte laser. É muito rápido e sim, a demanda é imensa. A FAO tem uma e é aberta para o uso. Você só tem que levar seu material e o desenho e é cortado lá. O pessoal da Firjan tem uma num Fab Lab e você tem que fazer um treinamento e você paga por hora, são R$60 por hora de uso. Mas 1 hora de uso dá para fazer muita coisa. Primeira vez você gasta a hora inteira ajustando parâmetros de corte para o seu material. No segundo dia você corta tudo e sobraram 45 minutos. Né? Então você tem que se planejar mais. É de fato uma demanda reprimida imensa e, cara, a gente não tem ideia da demanda, porque as pessoas não têm ideia do que dá para fazer com uma máquina dessas, né? Então, eu diria assim, focando na tua pergunta, a gente precisa de espaços de fabricação na universidade desesperadamente. No meu laboratório, a gente deixa aberta a impressora para quem quiser usar e tenha o treinamento. Então, lá no laboratório a gente usa para pesquisa, mas a impressora de filamento a gente imprime para nós e, por mais que a gente trabalhe loucamente nela, sobram dias que ela está parada. Tá? E isso é desesperador. O que a gente faz é imprimir para as equipes de competição, imprimir para o pessoal da Fluxo ou de outras empresas juniores, e o pessoal, depois que vê como a impressora funciona e tal, e pega umas dicas, às vezes, de desenho das peças e tal, eles mesmos marcam hora e eles usam a impressora. A gente passa a chave do laboratório para o pessoal, né? E, cara, assim,
É fantástico, o pessoal se anima. Uma coisa que eu falei num TEDx que eu apresentei ano retrasado, né? Depois de dar os cursos de impressão 3D, aqueles cursos um pouco maiores, a gente autorizava as pessoas a irem no laboratório, ainda lá no IMA, para imprimir o que quisessem. O pessoal ia para lá todo envergonhado para imprimir Pokémon. E eu deixava. Aí os colegas diziam, como assim? É a universidade, é dinheiro público. Eu digo, bom, o filamento eu trouxe de casa, né? A impressora era pública e a energia também. Mas o aluno ia lá, ele ficava com um brilhinho nos olhos, né? Meio na sensação de fazendo alguma coisa que estava um pouquinho fora do ambiente acadêmico. Mas o cara, para imprimir o Pokémon, ele aprendia a ajustar o filamento, a ajustar as condições de impressão, ajustar a temperatura. A impressora travava, ele limpava o bico todo animado para ter a pecinha dele. Quando terminava e a peça estava ruim, ele fazia de novo. O cara saía de lá pulando de alegria. No laboratório dele, um dia, aparece um problema, o cara olha para aquilo e diz, não, mas isso dá para imprimir lá na impressora 3D? E aí o orientador dele diz, como assim? Aí o cara faz o desenho, bota no computador, vai no meu laboratório, imprime, leva lá, resolve um problema. Então a gente consegue capturar as pessoas por essa paixão que elas têm por essa mistura entre tecnologia e colecionáveis, ou... Cara, chaveirinho, a gente fala mal, mas o pessoal é alucinado por chaveirinhos. Então todo o truque você vai imprimir o seu, mas você vai aprender a imprimir o seu, né? Então a gente precisa desses espaços de Fab Lab não só para resolver problemas de disciplinas de projeto, que na minha opinião são das melhores formas de você se envolver com o assunto, porque o cara entende para que serve cálculo, entende para que serve geometria, entende para que serve fisicoquímica, aquelas equações malucas que parece que alguém tirou da cachola, né? O cara finalmente vê que aquilo é necessário para resolver um problema. E ele só vai resolver metendo a mão na massa e encontrando, sei lá, a natureza, né? Com todas as suas peculiaridades. Ele tem que fazer isso. Mas, além disso, tem todo um aspecto de que a pessoa se entrega a aprender novas tecnologias e buscar conhecimento por si mesmo quando é um hobby, mais do que quando é uma obrigação. Pode ser uma boa obrigação, como uma disciplina de projetos, né? Mas quando é hobby, o cara vai de atrás de resolver os problemas por conta própria, né? Então, nesse espaço, a gente tem que ter as máquinas onde ele possa colidir com os problemas, né? Então, a ideia desse Digifab como eu vou dizer, multipartite, né? Essa impressora é cara, a gente provavelmente vai ter um técnico operando ela, mas o aluno pode bolar o que quiser. Já as outras máquinas que a gente planeja ter no futuro, como fresadora CNC, injetora e tal, aí a ideia é que os alunos, sim, impressora de filamento, é que os alunos operem diretamente, é que o cara perca o medo de fazer, né? E deseje projetar as coisas e encontre, sei lá, busque problemas para si próprio, né? Eu quero fazer um Darth Vader, mas eu quero que os olhinhos brilhem. Como é que eu boto um LED lá dentro e um circuito eletrônico? Né? Eu quero que faça tal coisa com um Arduino. Como é que eu encaixo um Arduino dentro de uma peça impressa? Né? Então isso a gente já faz. Mas o fato é que quase ninguém sequer pensa na possibilidade de conectar essas coisas. E no momento que pensam, tu começa a ter gente que vai ter ferramental para resolver problemas, para criar suas próprias máquinas. Enfim, eu penso muito em máquinas, né? Então eu acho que tendo a puxar um pouco a brasa para esse lado. Mas tem muita coisa de arte, né? Que a gente também na área de CT e CCMN discute menos, mas tem muita coisa de arte ligada à tecnologia, tem muita coisa de resolver problemas humanos com tecnologia. A gente estava falando de pessoas de baixa visão e cegas, mas tem problemas de pessoas com tremedeira e tal, e até talheres para essas pessoas, o pessoal tem produzido por impressão 3D. Um dos caras que bolou uns talheres assim, ele fazia justamente pokémons. Por ter desenvolvido toda a técnica de impressão e de desenho, ele começou a ver que tinha outros problemas no mundo que ele podia resolver com o que ele conhecia. Então, acho, assim, para mim isso é muito, muito legal. Temos que ter esses espaços, sim. Obrigado, professor. De nada. Sem dúvida. Pessoal, mais alguma pergunta? Oi.
Eu ia falar que a gente tem tempo para mais algumas perguntas. Eu gostaria de fazer uma, se fosse possível. Oi, Gabriel. Eu queria saber, no âmbito da FRJ, se você acha interessante e se acha o que falta para ter uma matéria eletiva, por exemplo, de impressão 3D para os alunos, para se aprofundarem. Como você falou, tem muita coisa, né, que não dá para ver, às vezes, numa palestra, né? Pois então, oferecer isso. Eu cheguei a produzir uma matéria dessas, né, enquanto eu estava lá, que era justamente processamento de polímeros por impressão 3D. Não é nem considerado processamento de polímeros originalmente, o pessoal fica naquelas coisas técnicas, tradicionais, né, de injeção, extrusão e tal, mas você entra com uma matéria-prima e sai com um produto, então é processamento de polímeros. Eu tive essa matéria lá de 30 horas, teórico-prática, então o pessoal aprendia a projetar as peças, escanear peças, imprimir as peças, resolver problemas, enfim, todo esse processo, né? Produção final e tal. Quando eu saí do IMA e fui para o Instituto de Química, eu cheguei a bolar algumas disciplinas opcionais, mas essa ainda não está disponível. O que a gente fez foi fazer pequenos cursos de impressão 3D e, como eu digo, workshops, né? Então, eu já dei curso de impressão 3D na escola de Química, na escola de Engenharia, em semanas acadêmicas, né? Mais extensos. E lá no IQ, o que a gente tem feito era workshops. Então, eu juntava numa sexta-feira o pessoal de um laboratório ou de uma disciplina, as duas coisas já aconteceram, e passava a sexta-feira inteira, das 8 da manhã às 8 da noite, intensamente mergulhado em impressão 3D. Então, como modelar, como escanear, como imprimir, aí pegava peças impressas já prontas para lidar com acabamento, pintura, colagem, essas coisas assim, né? Então, é uma opção que a gente tem que é um pouco mais curta, né? Você tem pelo menos um dia maciço mergulhado nisso. E a ideia para este ano, que agora dançou, era justamente fazer uma versão um pouquinho mais longa, né? Do tipo de quinta e sexta, ou quarta, quinta e sexta, alguma coisa do tipo. Não é uma coisa que eu possa fazer com frequência, porque, enfim, né? Mas 2 a 3 vezes por ano certamente daria, né? Como matéria, às vezes fica um pouco disperso, né? Ao longo de 6 meses, 30 horas, mas enfim. Mas sim, a gente podia ter várias dessas espalhadas pelo Instituto de Química, né? Digo, pelos institutos, do CT e do CCMN, porque tem demanda. Em toda semana acadêmica que eu apresento impressão 3D, lota, né? Então, enfim. Entendi, obrigado. De nada. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, se ninguém tem mais pergunta, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Ricardo. Ricardo, foi excelente a palestra, Que bom. Muito interessante, assim, acho que foi essencial para a gente entender mais do papel do Fab Lab na universidade, da própria mecânica, né? Tanto a parte fluida quanto de sólidos, resistência dos materiais. Eu acho que a aplicação é importante para a gente fazer a conexão aí entre as diferentes caixinhas dos nossos cursos aqui de engenharia. Né? E também a coisa do hobby, da paixão, né? Eu acho que isso é muito, muito motivador, né? A gente tem que trazer o que nos motiva para a sala de aula, para tentar assim, aumentar essa conexão da paixão, né, com o aprendizado também. Então, isso é um ponto que eu vou guardar aqui. E Maravilha. O pessoal está agradecendo aí no chat, eu acho que foi realmente excelente. Que bom. Fico muito feliz. Seu entusiasmo é contagiante, com certeza. Gente, quando terminar esse isolamento, o laboratório fica no 5º andar do bloco A, sala 512, o laboratório onde estamos com as impressoras de filamento e a impressora de pasta, é só visitar. E espero poder convidá-los daqui a pouco para visitar o Digifab, que vai ser lá no CCMN, né, no prédio do NCE, mas isso vai ter mais uns dias ainda. Sim, e o convite para você vir aqui ao Unidif também continua de pé. Depois a gente agenda assim que as impressoras novas aí estiverem instaladas e
e funcionando, a gente avisa. E Fantástico. mesma coisa do campo magnético, a gente também tem aqui algumas pesquisas com aplicações diferentes do campo magnético também, então talvez seja algo aí que a legal. gente possa pensar em colaborações para o futuro. Perfeito. Poxa, maravilha. Então, eu agradeço muito pelo convite, foi super legal, gosto, como vocês viram, gosto muito de falar sobre impressão 3D, e nos visitem se for possível, depois do fim da pandemia.